Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a fogueira das vaidades. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Olha aí, como será essa conversa? Bom, pela capa você já pode ver um pouco para onde a gente vai caminhar, porque a capa é sempre feita depois do programa ou durante as confabulações do programa. Mas a gente vai ter uma conversa hoje não sobre a vaidade e nem sobre fogueiras, mas a gente vai pegar o tema ali das fogueiras das vaidades e tentar ali também do ponto de vista histórico. Um caso mas também histórico, pontual, exato, para nos ajudar a refletir. Exato. E para ajudar a gente a entender o hoje também. Sempre. Não que a história se reescreva, mas ajuda a gente a perceber algumas nuances aí que a gente deixa escapar, não é, Alexandre? Justamente. É isso. Sem perder tempo, vamos lá. Por favor, me diga qual é o jogo. O jogo de hoje, Pedro, é um tema que é recorrente aqui numa conversa, que é a necrofilia da arte. E nós estávamos devendo aí... Até programa, né? É, um programa, mas vira e mexe a gente faz. A gente menciona um artista que morreu. E a gente está devendo essa homenagem ao grande Genival Lacerda. Então... Nossa, rapaz, grande Genival. Pra gente não precisar fazer um programa, que deveríamos, mas com todos os problemas aí dos programas musicais, nós vamos fazer ao menos um joguinho em homenagem a ele. Em homenagem ao seu Genival, que eu digo, me ensinou muito sobre as possibilidades criativas da língua portuguesa. Seu Genival faz falta, é importantíssimo. Mas vamos lá, Alexandre, vamos lá. E por que não dizer sobre costumes e pudor? Não há nada mais despudorado na música brasileira que aquela barriga do Genival Lacerda. E aquela reboladinha que ele dava. Uma barriga sem vergonha no melhor sentido do termo. Em todos os sentidos. Então, o jogo é o seguinte. Vamos pro jogo, Alexandre. Olha, eu escolhi aqui 10 músicas do Genival e eu vou pedir pra você falar um número de 1 a 10 e aí eu vou ler um trecho de uma música. E aí, Pedro, você vai ter que... Aqui cabe o lado criativo do jogo, da jogatina, né? Você vai ter que, em 15 segundos, achar uma notícia, um post de blog, um artigo científico, um meme relacionado ao trecho. Tá, vamos lá. Beleza, entendi. Me diga aí um número de 1 a 10. 8. Olha, eu tô com medo aqui dessas letras, mas vamos lá. Você que inventou o jogo. Olha Alexandre. lá, o trecho. Eu vou trazer uma gourmetizada aqui para essas letras. O trecho é o seguinte. Quem não conhece Severina Chique Chique, Severina Chique que Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno para ela. Esse é o trecho. Justifique em um clique. Eu tenho que colocar o quê? A letra? Você vai ter que relacionar essa letra com alguma coisa. Eu vou colocar aqui Zé Vagamela, que eu acho um nome bem interessante. Você podia fazer uma relação com economia, mas Zé Vagamela é bonito. Ah, tá. Você quer que eu pegue, então, o tema da música e transforme ele numa notícia, Eu quero isso? Qualquer coisa. Quanto mais loucura, melhor. Tá, vamos lá. Bom, Alexandre, essa música versa sobre uma mulher simples que de repente compra, né, junta ali o dinheiro e compra aquilo que é o seu sonho, né, que é ter a independência financeira através de uma boutique. Isso. Então, o Pedro Caroço, que é filho do Zé Vagamela, ele fica de olho na boutique, ele tenta chegar na Severina, não é o que diz a música, mas ele tá de olho na boutique, ou seja, no comércio dela. Justo. Bom, Pedro Caroço pode ser muito bem comparado a um ministro da economia. Olha. Por quê? Os ministros da economia querem o quê? A nossa riqueza. É imposto atrás de imposto, não é verdade? Sim. Não que eu seja aqui um liberalóide que seja contra o imposto, muito pelo contrário, mas a gente precisa entender, precisa compreender que a figura de Pedro Caroço aqui é o próprio Ministério da Economia ou Estado leonino
que fica de olho na riqueza produzida pelo trabalho, né, do brasileiro e quer tirar proveito disso. Então, ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho no que ele pode ganhar de dinheiro. Tem alguma notícia aí que se relaciona hoje com essa sua premissa? Uai, rapaz, esse imposto aí que o Paulo Guedes vive falando que vai ter que criar no fim das contas. Ele não fala que tem que criar aí o imposto das negociações pela internet? Olha. É isso, é ele de olho nessas negociações. Perfeito. Porque o que pode ser negociação de internet? Uber pode ser negociação de internet. Não é? Sim. Então, quer dizer, o liberal que quer criar imposto. Essa é a realidade. Tá de olho na boutique. Então, essa é a notícia. Tá de olho na boutique. É isso. Tá bom, ótimo. Não sei se me fiz entender, se era isso que você queria. É isso aí, é isso. Tá ótimo. Vamos lá. Diga Bora mais pra um frente. número. Número 2. Número 2. Ah, essa é bonita. Vai. Para a mulher de hoje, tudo é simples e normal. Quando sai na rua, faz o homem passar mal. De vestido justo e lascadinho de lado. De meia soquete, deixa o cabra arrepiado. Mata o véio. Menininha, moça, ainda cheirando a leite. Usa shortinho e blusinha sem corpete. Adora um coroa e gosta de curtir forró. E diz que dançar agarradinho é bem melhor. Mata o véio. Quase um Savanarola aqui. É pornofônica essa música, Alexandre. Eu vou pegar no Mata o Véio, vou me atentar a isso, tá? Vai. Por quê? Esses dias a Letícia aqui em casa falava isso, dos idosos que estão vivendo aí os últimos momentos de suas vidas e que têm consciência de que a vida já não é mais tão longa e que agora são privados de viver a alegria porque estão trancados, né? Sim. Por conta do lockdown da pandemia do Covid-19. E aí a gente ouve, né, líderes de nações, mais especificamente do maior país da América do Sul, dizer, olha, vamos sair pra rua, vamos produzir, não é? Os velhinhos a gente guarda, tá ok? Não é assim que ele fala? Porque no fundo, o que esse cara quer é matar os velhos, entendeu? Excelente. Porque se o velho tá morto, não tem gasto de previdência. Você tem um abate na previdência. Então, mata o velho é o desejo secreto do coração de alguns governantes para que a reforma da Previdência vá muito mais além, seja desonerada pela morte de alguém que é patrocinador da necropolítica. Aliás, é um tema para a gente discutir um dia aqui numa conversa. Show de é bola. isso, Alexandre. Show de bola. Olha, Pedro, você desviou da polêmica da música, transformou o PR na menininha de vestido do lascadinho. Baixaria, né, Alexandre? Que, com o seu jeitinho pornográfico, tá querendo matar os velhos e contextualizou com um problema sério da pandemia, que eu acho que é um recado direto, Pedro, pros jovens. Porque jovem adora aglomerar, né? Não pode ver uma baladinha que já vai lá. Por quê? Sim. Pro jovem, olha só que louco. Uma balada que você perde, daqui a alguns anos você pode ir de novo, né? Alguns anos não, agora daqui a alguns meses. Mas para o idoso, cada dia é essencial, porque já não tem muitos dias à frente, né? Sim. Então, muito bem, Pedro. Sim. Foi ótimo seu enfoque nos velhos aí, na necropolítica do poder. Quer mais um ou vamos... Não, olha o tempo. Tá bom. Olha o tempo. Mas eu digo pra você que essa reflexão sobre a melhor idade, repito, não foi minha. Foi de Dona Patroa e isso me deixou assim bem impressionado. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso e isso agora vem recorrente na minha cabeça, sabe? Vamos pro tema, Alexandre? Vamos lá. Suas iniciativas em favor da prática de boas maneiras eram puras e admiráveis, e nunca houve tanta gentileza e religiosidade em Florença como em sua época. Após sua morte, os costumes relaxaram tanto que ficou bem claro que o bem que estava sendo feito havia sido iniciado e realizado por ele. Ninguém jogava mais em público e em casa com medo. Foram fechadas cantinas que por costume são o ponto de encontro de todos os jovens depravados e o covil de todos os vícios. A sodomia diminuiu muito e quase desapareceu. As mulheres haviam abandonado em grande parte as roupas desonestas e provocantes,
Quase todas as crianças foram mantidas longe de entretenimentos desonestos e foram integradas a uma vida devota e culta, porque por sua iniciativa e sob os cuidados dos freis dominicanos, haviam se reunidos em irmandades, frequentado igrejas, usavam cabelo curto, chapado, e zombavam de homens desonestos e jogadores, bem como mulheres que usavam vestidos indecentes. Durante o carnaval, eles coletavam dados do jogo de cartas, cosméticos, ilustrações e livros obscenos e os queimavam publicamente na Praça da Senhora após ter realizado, naquele dia, que geralmente transbordava de moralidades, uma procissão. Uma procissão com muito fervor e devoção. Os homens mais velhos se dedicavam à religião, iam à missa, às vésperas, sermões e confessavam e comungavam com frequência. No dia do carnaval confessavam um grande número de fiéis. Muitas esmolas e caridades também eram feitas. Alexandre, eu acho que antes da gente começar, da gente falar da fogueira das vaidades, eu vou pedir aí pra você um pouco ajudar a introduzir. Eu gostaria de dizer que alguns nomes que a gente vai citar aqui, como o Frei Girolamo Savonarola, esse vai voltar bastante. Certo. Mas também Alexandre VI e talvez outros nomes que não sejam santos. E aí quem for santo a gente cita o nome. Ninguém dessa turma é santo de verdade. A gente vai trabalhar com fatos e mais do que isso, trabalhando com fatos, a gente vai exemplificar algumas coisas e quem sabe ouvindo o programa você consiga entender algumas situações de como às vezes a história se repete. A gente não vai tomar aqui, até porque não tem por que tomar o lado do Papa Alexandre VI, claro, porque do ponto de vista moral é o mais imoral dos papas. E nem vai tomar aqui o lado de Girolamo Savonarola. Mas a gente quer que você preste bastante atenção naquilo que a gente vai conversar. Fogueira das vaidades, Alexandre. Antes de tudo, a gente tem que falar de Girolamo Savonarola. Senão a gente não consegue entender o contexto inteiro, não é isso? Isso mesmo. E eu acho que antes de nós entrarmos neste personagem que é o protagonista deste momento histórico, que é a Fogueira das Vaidades, é importante dizer que muito mais do que falarmos da fogueira do Savonarola, é importante nós dizermos que fogueiras houveram várias durante toda a Idade Média e depois dela, né? Aí nós podemos falar que este caso, ele se liga sim a todas as fogueiras das Inquisições e até antes, né, do Tribunal do Santo Ofício ser instaurado. Por que é importante nós dizermos isso? Porque é o contexto da época, né? Nós vamos falar de eventos Exato. Ali do final do século XV e, enfim, é um desembocar de um monte de coisa que aconteceu antes. Então é importante nós estarmos atentos a esses contextos aí, ao que vem antes e ao que desencadeia depois. Bom, Alexandre, o Girolamo Savonarola foi um cara muito poderoso no seu tempo. Acho que a gente também, antes de contextualizar aquilo que é a sua vida religiosa, e ele era um dominicano, é importante lembrar que Savonarola foi como se fosse um governante de Florença. Se tornou, né? E se tornou por quê? Porque eu gosto de dizer isso, era um maluco que acreditava tanto nas maluquices que fazia as outras pessoas também acreditarem no que ele pensava e no que ele falava. Sim. Ou seja, era um cara doido e tinha convicção da loucura que tinha. Sim. E mais do que isso, tinha um poder ali de magnetismo, sem dúvidas, muito grande e era capaz então de arrebanhar muita gente. Mas ele era um religioso. Era um frade dominicano.
Agora, era só mais um dominicano, Alexandre? Ou, na verdade, era um dominicano bem diferenciado na época? Olha, na minha modesta opinião, ele tá fazendo jus ao nome da família. Vamos lá, vamos lembrar como começa a Ordem dos Pregadores. Que é praticamente há um século e alguns anos antes de Savonarola. O São Domingos de Gusmão, ele tem um problema à sua frente, que são os hereges, chamados cátaros, e os mendicantes religiosos anteriores a Domingos e Francisco. São Domingos e São Francisco. E esses hereges, entre outras coisas, falam que a igreja deveria ser pobre. Aí se fala muito dos excessos desses mendicantes religiosos antes de Francisco e Domingos. E fato que Francisco e Domingos, eles conseguem, de alguma maneira, oferecer uma alternativa a esses radicais religiosos que são considerados hereges pela hierarquia, né? E a diferença básica de Domingos para Francisco é que Domingos vai dizer: nós temos que combater a heresia no campo das ideias. E isso pega. Sim. Tanto que os dominicanos acabam sendo um grande polo de vocações da época. Muitos jovens abraçam a ideia de São Domingos e entram na ordem dos pregadores, que depois vão ser conhecidos como dominicanos. Essa é uma característica básica dos dominicanos. Eles são homens da palavra. Eles chegam num lugar e começam a falar e as pessoas ficam encantadas com as palavras dos dominicanos. Ali, mais ou menos, no final do século XIV, os dominicanos têm tanta moral na quebrada, Pedro, que é entregue a eles o Tribunal de Santo Ofício. Pois é, então. A imagem dos juízes do Santo Ofício todas são de dominicanos, com suas capas pretas, não é isso? Exato. Uma outra coisa interessante, ainda naquilo que é a biografia de Jerônimo Savonarola, o homem que fez a Fogueira das Vaidades, é essa luta contra os hereges, é ele pertencer a uma ordem que tinha o poder da palavra, que tinha o poder do Santo Ofício, e o fato de que o cara, quando tá no lugar certo, na hora certa, ele pode fazer muita coisa boa, como também pode fazer muita coisa ruim. Perfeito. E no que me refiro, o Savonarola foi enviado pelos dominicanos para Florença. E qual é o significado dele estar em Florença? Primeiro de tudo, que Florença tinha um sistema de governo diferente, era uma república, não era uma monarquia. Ali, pelas tantas, o Savonarola, acho que por estar em Florença, ele até defende um pouco a questão monárquica e tudo. Mas Savonarola está no lugar em que fervilhava, não tinha esse nome, mas a chamada Renascença, né? Ele tinha ali artistas aos borbotões, pensamentos filosóficos, ou seja, Florença era a terra, o ponto geográfico da Renascença, da mudança, de novo tempo, não é? E aí quem é que vai para lá e que fala tão bem, fala tão bonito e é tão convicto do que acredita, que se torna um aglutinador de ideias e pessoas? Girolamo Savonarola. Sabe o que eu acho interessante, Alexandre? Essa história de estar no lugar certo na hora certa, mesmo hoje olhando pela história, estava no lugar errado na hora errada, né? É de que ele era um cara que tinha eu já disse isso, um magnetismo muito grande. Eu imagino. Imagina que Botticelli, o pintor, era um discípulo, um admirador de Savonarola. Embarcou. E daqui a pouco, quando a gente falar embarcou na loucura, a ponto de dizer, não, você pode queimar minhas obras. Aquele quadro que tem a deusa do amor, a Afrodite, é Afrodite, né? A deusa do amor. Um quadro conhecidíssimo. Botticelli queria que queimasse também. Ou seja, o poder de persuasão do Savonarola era gigantesco. Aqui, a gente não vai fazer um juízo de valor, tem quem faça aí, né? Em vários sites da internet tem gente que fala assim,
não, mas a gente tem que entender o Savonarola, ele tinha boas intenções. A gente não tá aqui para fazer juízo de valor das motivações. Mas se você olhar do ponto de vista histórico, esse cara conseguiu arrebanhar até gente que ele atacava. E a pessoa fala, não, sim, você tem razão, eu sou um herege, eu sou um porcaria e tudo mais. Sou um depravado. Sou um depravado, sou um errado. E ele conseguia fazer isso no lugar mais difícil de se fazer. É como se você pregasse contra o capitalismo em Wall Street, em Nova York. Você conseguisse ali fazer pessoas ficarem comunistas na Bolsa de Valores. É mais ou menos o desenho, não é? Perfeito. Então, para você ver o tanto de poder que a figura de Savonarola em Florença foi capaz de criar. É um cara que estava no lugar em que tudo fervilhava a progressismo e o que ele dava de discurso era um discurso de que não, a gente não pode andar pra frente, a gente tem que se conservar. Isso não tem a ver com ser conservador, até tem um pouco, não é? Tem. Mas é esse o cenário que se desenha mais tarde, a chamada Fogueira das Vaidades, não é isso, Alexandre? Olha, eu acho que houveram na história muitos dominicanos com esse poder de persuasão e eu diria, Pedro, que talvez exista aí até uma certa regulação natural, sabe? De repente a coisa tá indo tão pra frente que aparece uma voz que tem um quê de sensatez que de fato ajuda as coisas a entrarem num equilíbrio, né? Então quando você vê lá o Francesco Guicciardini, o historiador de Florença, falando da Fogueira das Vaidades, que é um cara que pormenoriza a situação, ele fala assim, cara, foi uma coisa boa que fez. E as coisas boas que aconteceram depois ainda era influxo daquela comoção causada pelos dominicanos aqui em Florença. E então talvez a coisa estava muito bagunçada. Sim. Por isso também que colou, sabe? Mas eu imagino, Pedro, que a força dos dominicanos em toda a Itália, em toda a Europa, tinha muito a ver com isso, né? Com, digamos assim, uma mensagem boa num pacote bom, né? Agora, o problema é que, às vezes, a coisa é tão boa e serve tão bem que é fácil também de você jogar o conteúdo fora e ficar só com um pacote, sabe? É como déspotas que usam a democracia para ascender o poder, mais ou menos isso ou não? Cara, perfeito, perfeito. Porque você tem, assim, uma cidade que está afeita à democracia, você tem virtudes sendo pregadas e, de repente, a virtude é deixada de lado. Esse sistema que ajudou a colocar estes déspotas no poder, se utilizando desse sistema, mas aí a democracia é deixada de lado, aquele discurso anticorrupção, né? Aqui a gente está falando de corrupção dos costumes da época, é deixado de lado, e o que você tem é simplesmente perseguição, preconceito e imposição de costumes e, consequentemente, imposição de poder. Eu acho que vale a pena, Alexandre, destacar, ainda na biografia do Savonarola, o fato de que ele sabia utilizar, sendo um bom dominicano, na arte da pregação, o texto certo para persuadir as pessoas e imputar medo nas pessoas. Com certeza. Porque o que o fez ascender ao poder foram as pregações sobre o Apocalipse. Imagina só, entendeu? Um cara que é pregador, é da ordem dos pregadores, pertencente aos dominicanos, começa a proferir ali homilias, sermões sobre o Apocalipse, e mais do que isso, a se colocar como um profeta a ponto de fazer previsões. Mas o Savonarola, aqui eu não sou biógrafo nem nada, não é? Ele fazia previsões olhando a realidade. Eu conseguia fazer previsões. Alexandre, se você pegar aquele nosso programa do começo de 2018, em que a gente faz previsões sobre, acho que 2058, eu nem lembro mais que programa 90, é esse. É o de janeiro de 2018. Sim. Muitas das coisas que a gente falou lá, brincando que seria o governo atual, estão acontecendo. Significa que a gente tem capacidade de olhar o futuro? Não. Basta olhar o presente que você consegue fazer uma leitura bem feita
profeta do futuro, não é isso? Savonarola fazia isso. Só que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E as pessoas começaram a admirar o Savonarola pela assertividade que ele tinha na hora de dizer que acertou ou não, ou acertar as suas previsões, as suas profecias. E ele, malandramente, a gente vai descobrir isso mais pra frente, malandramente se dizia investido pelo poder divino e de que ele fazia aquilo como um mandato de Deus e que ele agia em nome de Deus. Presta atenção, pessoal. Existe muita gente em 2021 que se reveste de algo divino para dizer que está em uma luta por aquilo que é desejo de Deus. Até hoje, seja no maior país da América Latina, ainda há esse tipo de idolatria, seja num grande país da América do Norte, que não é o Canadá, não é? Seja em outros lugares, a gente vê esse tipo de comportamento religioso se repetindo, né? Figuras civis e religiosas. Aliás, a gente tem que falar um dia, né, Alexandre? A gente até trocou ideia nessa semana rapidamente sobre até o cristofascismo, que se utiliza aí de elementos cristãos para praticar aquilo que é o mal, para praticar o preconceito, a segregação, mas isso deixa para outro dia, para outro programa. Mas eu fiz aqui o desenho que eu acho que era importante, coloquei nas minhas anotações do Savonarola. Alexandre, tem mais alguma coisa antes da gente perder dinheiro ou não? Tem. Só corroborando aí o que você tá falando, Pedro. Fiquem atentos a religiosos que se colocam como alternativa para o governo, né? Parece sempre uma boa ideia. Pô, mas esse cara fala bem, esse cara vem aqui nos falar de virtudes. Deixe o religioso fazer a pregação virtuosa dele. Ele tá no direito e no lugar dele. Não deixe este religioso se tornar um político profissional, né? Porque a história nos mostra que isso nunca dá certo, né? Religiosos no poder, eles fatalmente acabam traindo a sua pregação. Isso não significa que governantes não devam ter também o seu lado religioso, pode ter sim, mas quando as coisas se confundem, olha, e isso a gente vê acontecendo também no nosso sistema político, né? Pastores ou representantes aí da Igreja Católica querendo fazer uma bancada católica. Com este nome, o problema não é a bancada e não são os valores, o problema é essa tarja, sabe? A Igreja Católica é muito sábia, sobretudo aqui no Brasil, porque se um padre se candidata para vereador, ele automaticamente é afastado do ministério. Porque existe uma sabedoria histórica de que isso não dá certo. O cara pode até colocar lá na frente do nome dele para ganhar voto, Padre Zequinha, mas ele não é mais padre. Mais do que isso, a igreja faz isso na sabedoria histórica, como o Alexandre diz, e porque ela sabe que quase sempre a religião vai para segundo plano e o poder se torna a religião oficial de quem se contamina por isso. Podemos perder dinheiro? Chama os despatrocinadores. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade, tamo aí na atividade, tamo aí na atividade. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate, passa que vem do coração, passa que vem da mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate, passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade, tamo aí na atividade,
sei o quanto é precioso o nosso tempo, a gente tem que dar valor. Certas coisas não tem preço, o fato é que a gente tem que se preservar. Viver intensamente com a cabeça no lugar. Não, eu não me sinto mal, eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio com amor. Eu sou o valor das coisas simples, eu dou valor pras coisas simples. Eu não me sinto mal, eu quero mais é que eles queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor pras coisas simples, eu sou o valor das coisas simples. Mas me diz então, o que da vida posso ter, como o mundo deve ser, com as balizas do nosso sistema. Me diz então, o que da vida posso ter, eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade, tamo aí na atividade, tamo aí na atividade. Go! Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate, me passa que vem do coração, passa que vem da mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate, me passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Eu sou completamente louco, mas um louco consciente. E neste episódio nós estamos falando sobre as fogueiras das vaidades. E já apresentamos aí o pai da criança, o Savonarola, e que era tão temente a Deus, Pedro. Ele confiava tanto em Deus que, olha só, num determinado período lá, ele como governante, ele tinha uns soldados para proteção dele. Veja só. Pois é, há uma... Eu acho que a gente podia se adiantar nisso até, né, Alexandre? Antes da fogueira das vaidades. Porque no fim ele foi chamado por uma justa, né? Que era caminhar num corredor de fogo, não é? De pedras incandescentes, para provar de que ele era, de fato, um mensageiro divino. E o que aconteceu? Ficou uma discussão, e pergunta se Savonarola andou no lugar de fogo ou mandou o seu discípulo andar. Nada disso aconteceu, e ali foi o começo do declínio de um cara que se falava em agir em nome de Deus, mas sabia que agia em nome dele mesmo, das convicções dele, mais positivas ou negativas que sejam. Começou a cair no descrédito. Mas em fevereiro... Pois é, mas em fevereiro de 1495, né, a gente tinha carnaval. Esse ano, na pandemia do Covid-19, não vai ter, mas lá naquela época tinha, não é? E aí, então, o Savonarola passa a promover a chamada Fogueira das Vaidades. Primeiro carnaval de Jesus. Verdade. Ó, é bom lembrar que Florença tá ali pertinho de Veneza. Terra do carnaval. E, de certa maneira, o carnaval era tolerado pelas lideranças religiosas, porque pensava-se assim, bom, deixa o povo curtir aqui que depois vai entrar a quaresma e a gente vai exortar as pessoas a serem mais pudoradas e tal, né? Só que a turma lá de Florença, a turma de Jesus de Florença, resolve adiantar as coisas. Fala, imagina, vamos esperar a quaresma não. Vamos fazer o carnaval de Jesus aqui, a gente vai promover procissões, nós vamos fazer aqui multirão de confissão, porque vai estar todo mundo... Um louvorzão, porque quando entrar a quaresma vai estar todo mundo santo já. Sim. E a ideia do carnaval tem a ver também com os folguedos, com essa coisa mesmo das fogueiras, mais ou menos como a gente tem nas quermesses, né? E aí, o Savonarola teve uma grande ideia. Em vez da gente fazer fogueira aqui pra tocar o violão em volta, pra ficar brincando, farreando, não... Vamos pegar tudo aquilo que representa a libidinosidade, tudo aquilo que representa a falta de virtude e vamos queimar.
tudo aquilo que era o produto do que hoje a gente chama de renascença, não é? Eles achavam absurdos e vamos então tacar tudo isso na fogueira. E aí, eu já falei dessa história, mas me chama a atenção demais, né? Que caras, por exemplo, como Botticelli, que pintava, né, pessoas seminuas e tudo, falaram, não, você pode queimar, tá certo, o Savonarola tá certo. Ou seja, olha o nível de magnetismo. Repito, eu tô repetitivo, mas isso é fato. E aí, Savonarola tacou na fogueira tudo quanto foi coisas, como diz o Alexandre, que pudessem desviar as pessoas da sua santidade, não é? E aí, tá... Você não acha que ele provavelmente tacaria fogo lá na Fogueira das Vaidades, no próprio teto da Capela Sistina, Alexandre? Com certeza. Não, porque, ó, o cara tacou fogo, né? Falei, em obras de Botticelli, com o próprio Botticelli dizendo, não, tá certo, eu sigo o Frei e tem que pegar. Ele queimou obras de livros, né? De Boccaccio, de... Olha aí, o Foca agora chora. De Dante Alighieri. Ou seja, tudo aquilo que era arte e produção daquela época ia pra chamada fogueira. E quer queira ou quer não, isso não fez a fama do Savonarola cair. Muito pelo contrário. Isso ele fez a fama dele crescer ainda mais. Ou seja, o Savonarola só entrou em descrédito quando ele não conseguiu criar cenas que tampassem, vamos assim dizer, um pouco o nível de loucura que ele tinha. Deixa eu me fazer explicar transcrevendo para agora. Há certos governantes que precisam de um escândalo atrás do outro para mascarar a sua incompetência ou a sua loucura. No dia em que tudo isso cessar, as pessoas vão se dar conta disso e vão falar, cara, como é que a gente seguiu esse maluco? Foi o que aconteceu com Savonarola, né? Sim. Mas aí, essa Fogueira das Vaidades foi o auge da fama savonarolística. As pessoas entravam em verdadeiros êxtases de delírio com aquilo que era o queimar a produção cultural. Isso se reflete muito no nosso tempo, não, Alexandre? Eu acho que sim, né? Eu acho. Tem muita gente que faria Fogueira das Vaidades hoje. Eu acho que sim. E assim, é bom lembrar que é Fogueira das Vaidades, porque não era só a produção cultural, depois eu vou voltar à produção cultural, mas tudo aquilo que representava essa coisa da beleza superficial, né? Então você tinha lá um creme cosmético, joga na fogueira. Você tem um espelhinho, você tem um pente de cabelo, joga na fogueira. Você tem uma roupa que é espalhafatosa demais, joga na fogueira. E aí, Pedro, eu fico imaginando, né, essa procissão da galera indo jogar as suas coisas constrangidas, sabe? Na pilha que o Savonarola ia tocar fogo depois, ou seus acólitos, sabe? E aí eu não consigo, Pedro, tirar da cabeça, por exemplo, quando você tem lá os acampamentos de uma certa comunidade católica que tem um certo canal de TV. E tem lá um momento que o pregador fala assim: olha, você que tem preservativo aí no bolso, vem aqui e joga no palco. Você que tem aí um cigarro de maconha, vem aqui e joga no palco. Rapaz, eu fico pensando, quem é que vai para um acampamento do Carnaval de Jesus com preservativo e com cigarro de maconha se já não vai mal intencionado, entendeu? Mas ou é isso, ou é um jogo cênico muito grande, sabe? Mas de fato é que existe essa comoção e existe esse momento de apelo para que seja quem está ali e não tem aquilo, seja para quem está assistindo de casa, se sinta assim coagido. Meu Deus, é verdade, eu também tenho que me livrar disso. E você vê a mesma dinâmica se repetindo. Coincidência? Eu acho que não. Eu gostaria de voltar, Pedro, a essa questão intelectual, porque muitas coisas que foram queimadas nesta fogueira de Florença, como em outras, que se perderam para sempre, né? Livros, né? Se fala muito das pessoas queimadas pela Inquisição. Se você acha que, claro, teve muita perda de vida, né, nos tribunais e tal, agora, se imagina que a perda intelectual de obras antigas, obras pagãs, né, de uma riqueza de uma tradição
que não chegou a nós até hoje, se deu exatamente porque alguém olhou para aquela obra, não entendeu naquele tempo e falou assim, merece ir para a fogueira, né? Que é da vaidade, que é do obscurantismo. Sim, sim. E a gente vê esse fenômeno se repetir, né, Alexandre? E isso também envolve a gente mesmo, porque a gente tem a tendência, hoje menos, eu peço assim muito a Deus para conseguir entender aquilo que é o contexto, o ambiente do outro e tudo, mas aquilo que a gente não conhece, o que a gente não entende, a gente classifica como ruim, seja na música, não é? E só que a gente tem o poder de, vou trocar de canal, ou não vou ouvir, ou vou dar unfollow nessa conta, qualquer coisa nesse tipo. Mas aquela galera não, aquela galera tinha um pensamento formatado e tomado pelo medo, né, infligido pelo próprio Savonarola, e quando via uma obra não a compreendia, e aí, porque não compreendia, colocava no campo daquilo que era ruim, e buscava fazer aquilo que o Alexandre disse, a destruição das obras, e a perda tão grande quanto a perda de vidas foi a perda intelectual também, né? Não que a gente queira colocar aí num nível de dimensão o que é mais importante, a vida humana é sempre mais importante, mas a perda também de produção intelectual foi grande, e isso mostra quando essa visão religiosa, incapaz de ler a própria realidade, de entender a própria realidade, como depois a Igreja no Vaticano II fez, ela é capaz de produzir muita morte, muita segregação, muito prejuízo para a própria humanidade. Sim. Né? E muita coisa boa que vinha sendo produzida à época. Eu, assim, sem querer relativizar o peso e a responsabilidade da Inquisição, né? Que eu não é do meu feitio, mas sim. No meu achismo, eu acho que a perda do material intelectual foi extremamente maior e inumerável, inclusive, né? E isso salta aos olhos, sabe? Sim. Eu te entendo, porque assim, de novo, a gente vai abrir um mega parêntese aqui, não é? O que você produz intelectualmente, sejam livros, textos ou artes, elas perduram. E às vezes a gente conseguiria entender melhor até a época, ou até evoluir mais enquanto seres humanos, no ponto de não querer que matasse ninguém. Então, de fato, é compreensível. Esses movimentos de morte, isso para a gente perceber as consequências de tudo isso, né? Os movimentos de morte, os discursos de morte, eles não ceifam só vidas de maneira imediata. Eles também ceifam vidas a longo prazo. Isso está acontecendo agora na pandemia do Covid-19. Não são só quase 250 mil de brasileiros que estão morrendo. Não são só isso. Não é só quase 500 mil de mortos nos Estados Unidos. Ali se perdeu muita gente, muita sabedoria, se perdeu muita coisa que poderia ser trabalhada a longo prazo. Ou seja, quando a cultura de morte fala, ela ceifa a morte não só no presente, mas também no futuro. E às vezes a gente está tão entremeado no momento que a gente não percebe isso. A gente está tão no meio da loucura que a gente é incapaz de perceber isso. As pessoas não percebiam a maluquice que estavam sendo colocadas por causa do movimento gerado pelo Savonarola, pela catarse que era a Fogueira das Vaidades. E o mesmo acontece, não mesmo do mesmo jeito, mas a gente não consegue perceber a longo prazo o mal que nós estamos fazendo para nós e para as outras gerações. E eu acho que o peso dos dias atuais, Pedro, ajuda a gente a entender um pouco mais isso. Porque você imagina que alguém religioso, por mais que esteja julgando ali, né, está movido por um desejo de justiça, até de libertar uma alma do pecado. Agora, quando um religioso queima um livro de uma outra religião, ele faz isso sem dor na consciência nenhuma, né? Então, eu acho que por isso que a coisa é desproporcional. Agora, quando você traz para os dias de hoje, certamente quando você fala 250 mil de pessoas, imediatamente a gente lamenta, né? Eu acho que a pessoa mais ligada ao governo, mais, digamos, crente nas ações do governo, lamenta um número desse. Agora, não se lamenta da mesma maneira a ciência sendo desmontada.
as escolas que não tiveram o incentivo suficiente para continuar funcionando num período de praticamente um ano, sabe? Não se lamenta. Sim. Porque é mais fácil não se lamentar, né? Eu comentei isso com mais de uma pessoa nesse período de pandemia, Pedro. Cara, os canais de TV são concessões do Estado. A gente tá num estado de calamidade pública, as escolas estão fechadas. Fecha toda a grade de todas as TVs, deixa aberto só um telejornal por emissora e coloca tudo... lição pra meninada, entendeu? Coloca a grade da educação em todos os canais de TV. Eu queria ver se ia ter déficit na educação. Mas o que manda é a grana, né, Alexandre? Ninguém tá preocupado com o futuro, não, filho. A fogueira da vaidade hoje é queimada no maçarico do creme brulee. É queimar pobre, Ferreira. Queimar pobre. Pobre é combustível da fogueira da vaidade, que é, na verdade, fogueira de poder. E a fogueira do poder é alimentado pela lenha da pobreza. É preciso pobres, muito pobres, para conseguir justamente controlar, entendeu? Esse é o fato. Sem dúvida. Mas aí, Alexandre, aí a gente entra num ponto final. Isso apontando como esperança. Não que o destino do Savonarola seja esperança, não é isso. Mas ele encontrou um outro cara que era tão difícil quanto ele no meio do caminho. Quem? Alexandre! Não o Ferreira, mas o Borgia. Alexandre VI. Alexandre VI, não é? Um Borgia que bateu de frente contra Girolamo Savonarola. Tanto que mandou ficar quieto, o Savonarola viu que o bicho estava pegando, ficou quieto, não é? É que nem comprar Centrão. O Centrão manda ficar quieto, depois volta, né? Aquela coisa de sempre. E aí, então, não é? O que acontece? Savonarola tem essa prova, essa justa, não é? De ficar ali, ter que provar de que ele era um enviado de Deus caminhando sobre brasas. Ele não aceita, indica um pupilo, o pupilo também não vai, e fica aquela discussão, e isso não acontece, e o Savonarola entra em declínio, e o que acontece no fim das contas, justamente porque desobedece o Papa, prega contra o Papa, prega contra a Cúria Romana, ou seja, vira uma metralhadora, né, ambulante. O que acontece com o Savonarola? Do que ele é condenado, Alexandre? A heresia. A heresia. E qual era a pena da heresia no tempo de Savonarola? A fogueira. O homem que inventou a fogueira das vaidades encontrou na fogueira o seu destino final. Não sem antes, e aí há um erro, né? Porque Alexandre VI era difícil, ele foi torturado e sob tortura ele confessou de que tudo aquilo que ele falava que fazia em nome de Deus, na verdade era invenção da cabeça dele. Não é? Sob tortura o cara não aguentou. Foi queimado, né? E abriu o bico. Foi queimado pela sua própria vaidade, né? Mas... Exatamente. Eu vou fazer aqui digamos uma defesa de Papa Alexandre VI. Não uma defesa completa, mas eu acho que a figura de Savonarola nos ajuda a entender também esse Papa, que ele é muito visto com os olhos de hoje e nem tanto com o que era naquele tempo, né? Mas veja, o Rodrigo Borgia, que assume o nome de Alexandre, o sexto do seu nome, era um cara ligado ao poder. Ali a sua família vivia numa eterna treta com os Médici. Essa treta chega também à Cúria Romana. Mas era um homem com esse espírito universal próprio da Renascença. Então era um cara que patrocinava as artes, era um cara que quis ascender ao trono de Pedro porque era o máximo do poder temporal da época, né? Um dos pontos mais importantes do poder temporal, né? E veja, por mais que tivesse ali a sua moral também bem desgastada, não era um exemplo de moralidade, era um papa, né? Então tinha também o seu nome a zelar, né? Já que a gente está fazendo comparações esdrúxulas com o tempo de hoje, a gente podia dizer que era um Fux da vida, sabe? Ah, boa! que tem arroz de sensatez. Mas eu acho que você colocou aí o Fux em alta conta. Aí eu vou defender que o Alexandre VI era mais.
teve a capacidade de organizar aí o Tratado de Tordesilhas, foi um cara que tinha de fato um pensamento universalista, era um mecenas e tudo mais. Aí elogiar muito o Fuchs, eu acho. Não é? Tá bom. Desculpa, mas eu vou discordar dessa sua comparação. É só uma comparação esdrúxula. Não, eu vou ser obrigado a elogiar aqui o Alexandre VI, no caso. Tá bom, tá bom. O que é terrível pra mim. O que aconteceu aqui? Mas é fato de que ele encontrou verdadeiramente alguém que o colocasse limites, não é? Sim. E foi de fato o que aconteceu, né? E o Alexandre VI olhou para o que estava acontecendo em Florença e falou, pera lá, isso tá muito errado, né? Ele conhecia Florença, ele sabia da importância daquela cidade e fez o que precisava ser feito, novamente, de acordo com o seu tempo e de acordo com o seu julgamento, né? Para o azar de Savonarola e sua trupe. E talvez para a sorte de Florença, que pôde florescer mais uma vez. No fim, o destino de Savonarola foi a morte por enforcamento, não é? E ele acabou, então, também sendo queimado e as cinzas foram jogadas no rio Arno. E, lógico, há quem o considere o precursor aí do movimento que culminou com Lutero. Lutero o chama de mártir, não é? Mas isso, pra gente conseguir perceber, assim, esses discursos de pauta de costume, ele sempre tem uns finais meio malucos no fim das contas, né, Alexandre? Me preocupa a gente ver hoje em dia muita fogueira de vaidade dentro da Igreja Católica, ou anseios de se ter fogueira da vaidade, não é? No modo de vestir, a gente tem um movimento estranho hoje dentro da Igreja. Discurso de modéstia. Então, assim, você pode vestir o que você quer e tudo mais, mas eu gostaria de lembrar aqui da carta a Diogneto do século I, né, ou do século II, em que se diz isso, né, que os cristãos eles não se diferem em nada daqueles homens e mulheres que moram na cidade. Eles vão às praças, eles não têm uma roupa diferente, eles frequentam os mesmos lugares, eles são diferenciados no amor, Então, assim, se é para voltar à tradição, vamos olhar a tradição do século I, do século II. Né? E me preocupa muito quando essa pauta de costumes exacerbada ela toma conta, porque a gente já viu isso acontecer na história da igreja e assim, não é legal, cara. Bom, ninguém tem moral pra nada, a gente tá fazendo um passeio de história da igreja aqui, mas os finais de líderes carismáticos, não é? Que agem por si revestidos de divindade e que entram nessa questão de pautas de costumes, geralmente esses finais não são legais, não é? A gente precisa prestar um pouco atenção nisso. Eu diria, Pedro, que a vaidade é um vício muito escorregadio, ou é um vício vaporizado, pra gente brincar lá com o Eclesiastes, né? Que fala vaidade das Sim. vaidades, e a palavra que se usa é fumaça, Sim. né? Rabelum, rabelim. A vaidade é um vício que ele é escorregadio, porque muito facilmente, ao você querer fugir da vaidade do cabelo bem arrumado, você cai na vaidade do cabelo desgrenhado. Do cabelo desarrumado. Né? Sim. Porque Perfeito, Perfeito. Eu sou um religioso, né? Um padre, e eu só uso roupas de padre, né? E porque eu não vou usar roupas do mundo. Porque aí se fala isso, né? Eu não me deixo vencer pela vaidade, não é? Das roupas do mundo. Mas, cara, a gente exerceu o sacerdócio. É mais caro uma camisa de padre, qualquer uma que seja, do que qualquer camisa de loja. Exato. Não é? Há um comércio da roupa religiosa, não é? E não é que a gente tá fazendo denúncia nem nada, não é? Mas é isso, o Alexandre matou. Eu acho que para caminho de final isso, não é? A vaidade, ou a vaidade que parte de uma pretensa humildade, ela pode ser tão negativa quanto. E eu assim, como é que nós vencemos a vaidade? Estando atento àquilo que está mexendo com o nosso ego. É claro que, por exemplo, eu e o Pedro, que toda semana lança um programa audiofônico, temos as nossas vaidades aqui, né? E Sim. De alguma maneira isso ajuda na nossa autoestima, mas a gente também quer os biscoitos. Mas se a gente faz disso
aquilo que nos move, pronto, né? A gente foi pego na nossa arapuca. E então, no fim, quando a gente está muito engajado para combater alguma coisa, para queimar, para cancelar, muito provavelmente nós estamos sendo pegos aí na arapuca da Vanitas. E quando você consegue lidar com o diferente e Exato. consegue combater aquilo que você não gosta em você, e até por conta disso, com caridade, consegue apontar saídas e problemas e críticas construtivas para alguém, aí você está conseguindo fazer alguma coisa diferente do Girolamo. É isso. Olhe para o mundo e olhe para você, e mais do que isso, olhe para dentro de você, se você não está entrando num jogo feito para outros para alimentar a vaidade de quem fala, mas também às vezes a própria vaidade construída numa pretensa modéstia, numa pretensa humildade. Alexandre, acho que deu, né? A gente precisa voltar para as nossas vidas, né? Fique frio, não deixe nada te consumir, não deixe nenhuma paixão te queimar, nem mesmo as paixões religiosas. É isso, paixão mesmo só de Cristo por nós. Isso mesmo. E é que a gente também tem que ter um amor verdadeiro, um amor a Deus sobre todas as coisas. É isso. Bom, a gente fica por aqui, né, Alexandre? Semana que vem a gente volta, né? Se Deus quiser e permitir. E não esqueça nosso e-mailzinho. conversaconosco@gmail.com. E você pode, então, entrando em contato com a gente, falar, xingar. Não, xingar não, porque a gente não quer falta de educação, né? Mas se você quiser, como diz os moleques lá do Corporação Cast, na humildade, trocar uma ideia, chega na humildade no Conversa Conosco, que é o lugar. Na humildade e na disciplina. Na humildade e na disciplina. É isso, um beijo. Um abraço. Um aperto de mão na humildade. Então aí na atividade.